resolvi aproveitar o feriadão para fazer uma maratona 24 horas de leitura. Percebi que faz tempo que eu não trago esse desafio aqui pro canal e quis aproveitar esse feriado do dia 20 de novembro para fazer esse desafio. Como que funciona? A ideia é ler por 24 horas, cronometrando esse tempo certinho, né, com as leituras, mas não direto, né? Não vou fazer essa leitura começar aqui e terminar daqui 24 horas. A ideia é ir fazendo pausas, né, fazendo momentos de foco de leitura, até completar essas 24 horas, divididas aí entre os próximos 4 dias, 4 ou 5 dias, vamos ver o que vai ser possível. Hoje é quarta-feira, dia 19, o feriado é amanhã, dia 20. Então vou começar o desafio agora, são mais ou menos umas 4 horas da tarde, então vou ver o que vai ser possível ler a partir de hoje e vou somando esse tempo até completar essas 24 horas. A ideia é compartilhar com vocês aqui como que foi esse desafio, como que foi esses focos de leitura e o que eu estou lendo. A princípio, eu separei 2 livros para começar o desafio. Sempre separo várias leituras, mas dessa vez resolvi ir só com esses 2, porque um deles é um belo de um calhamaço, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que eu estou lendo, participando da leitura coletiva junto com a Mel, do Literaturice. E eu tô bem atrasada na meta. Tô aqui, falta muita coisa aqui ainda, mas eu tô 2 semanas de metas atrasadas. Eu até tinha marcado aqui, olha, 1 semana, 2 semanas, e a gente tá aqui nessa semana, então eu já deveria estar nesse trechinho aqui, que é a última semana da leitura coletiva. Então, quero correr atrás disso aqui. E vai ser muito bom focar nesse período, porque é um livro muito fácil de ler, assim, é uma leitura muito fluida, muito gostosa. Eu tô doida pra voltar pra essa história, porque faz o quê? 1 semana que eu não abro esse livro e tô curiosa pra saber o que vai acontecer com a personagem aqui. Eu tinha deixado de lado pra focar em outras leituras, mas agora que eu finalizei essas outras leituras, quero voltar pra esse aqui. Então, como é um livro um pouquinho maior, vou focar principalmente nele durante essa maratona, mas também já comecei uma outra leitura hoje, que eu queria intercalar com essa daqui. Pode ser que eu pegue outro livro no meio do caminho também, vamos ver, vou mostrando pra vocês, mas vou ler também, a princípio, o livro A Irmã Menor, um retrato de Silvina Ocampo, escrito pela Mariana Henriques. Esse livro aqui publicado pela Relicário, recebido em parceria com a editora, inclusive faz parte da coleção Nós Outras, que é uma coleção da editora que eu adoro, já li vários títulos, quero muito completar essa coleção. E aqui é um livro que a Mariana Henriques vai trazer aí um retrato biográfico da Silvina Ocampo, que foi uma escritora também. As duas são escritoras argentinas. Não conheço nenhuma das duas, né, de ter lido a obra delas, mas tenho muita curiosidade. E, enfim, parece que a Silvina Ocampo era uma mulher aí muito peculiar, tinha algumas questões aí com ela, e tô bem curiosa para saber mais sobre a autora e também conhecer a escrita da Mariana Henriques, que é uma autora que eu tenho muita vontade de ler. Então, tá aqui os 2 livros que vou começar essa maratona 24 horas. Dessa vez, a minha ideia é ir fazendo pequenos sprints de 24 minutos. Tenho aqui esse cronômetrozinho, já coloquei aqui 24, e vou ir marcando de 24 em 24 minutos até completar essas 24 horas. Então, é isso. Espero que vocês gostem de acompanhar esse desafio.
agora eu consegui fazer 6 sprints de 24 minutos. Já tá noite, já são umas 8 horas, eu acho. E ainda quero fazer mais alguns sprints. Eu comecei lendo Um Defeito de Cor, né? Li bastante ali. E depois peguei o A Irmã Menor, a partir da página que eu tava ali, que eu acho que era tipo página 20. Agora eu tô aqui na página 60. E quero fazer mais porque daqui a pouco o Rafa vai assistir jogo. E toda vez que ele senta pra assistir jogo, eu sento do lado pra ficar lendo. Então esse é um ótimo momento pra fazer mais uns sprints de leitura. Dá pra fazer talvez uns 2 ou 3. Então vou ler mais um pouquinho, tô empolgada, tô gostando muito dessa leitura. Vou continuar nessa daqui, acho que não vou pegar Um Defeito de Cor agora, porque eu acho que Um Defeito de Cor é um livro que eu preciso ler sentada, assim, sentada, pra conseguir anotar, acompanhar melhor ali a leitura. Então eu gosto de ler ou sentada no sofá, que eu consigo apoiar as almofadas de um jeito que fica confortável ali pra continuar lendo, ou sentada na mesa. Mas é muito difícil de ficar nessa posição por muito tempo, né? Eu pelo menos canso, a cortina voando na frente. Então acabo preferindo pegar um livro que eu consigo deitar, que eu consigo sentar em outros lugares e não ficar nessa coisa meio olhando pra baixo. Isso me cansa muito, assim. Então eu gosto de pegar um livro que é leve, que eu consigo segurar pra poder ler em outras posições. Então, enfim, isso acaba limitando um pouco. Como eu comecei mais tarde, também já tava mais cansada pra poder ficar sentada, né, numa posição só lendo. Enfim, fez mais sentido pegar esse aqui agora. Amanhã cedo volto com Um Defeito de Cor e conto pra vocês quantos mais sprints eu tiver conseguido fazer hoje, pra gente ir somando aí até bater a quantidade total que precisa para as 24 horas. Chegamos na quinta-feira, hoje é de fato um feriado, e eu tava pensando que eu acho que os últimos desafios eu comecei a contabilizar a partir do feriado e não no dia anterior, não lembro bem. Mas normalmente dão 4 ou 5 dias que eu fico fazendo até completar as 24 horas. Enfim, ontem eu acho que parei pra falar com vocês quando eu tinha feito 6 sprints. Consegui fazer mais 3, terminei o dia aí com 9 sprints de 24 minutos. E hoje pela manhã eu fiz 2, então estamos em 11 na contabilização total. Eu comecei fazendo os últimos trechinhos mostrando na mão, né, quanto estava dando, mas enfim, agora passou, né, não vai dar pra fazer na mão. Mas vou tentar mostrar pra vocês de alguma forma quantos sprints eu estou fazendo e vou atualizando aqui sempre. Hoje eu só consegui fazer 2, porque pela manhã recebi uma amiga aqui em casa, a gente fez um café da manhã. E depois que o Rafa chegou, nós fomos na casa dos meus pais pra poder almoçar e ficamos lá até 4 horas da tarde, então voltamos agora. Então vou parar pra ler de fato agora. Nesse meio tempo também gravei um vídeo pro canal que eu preciso sentar pra editar, que precisa sair ainda hoje, quinta-feira. Depois que eu fizer isso, aí sim vou sentar pra focar nas leituras. Eu quero ler mais um pouquinho de Um Defeito de Cor, mas vou focar principalmente no livro A Irmã Menor, porque eu já estou quase terminando. Eu li até a página 156 e o livro tem 214 páginas, então tô quase finalizando. Provavelmente vou finalizar esse aqui hoje e volto amanhã e sento pra conversar com vocês com mais calma pra fazer comentários sobre essa leitura e também comentar mais um pouquinho sobre Um Defeito de Cor. Quero trazer essas atualizações sobre os livros também, mas enfim, só pra dar uma pequena atualização aqui em relação à contagem. E eu acho que eu não falei a quantidade de sprints que eu vou precisar completar pra dar as 24 horas, né? Mas são 60 sprints, então até agora eu fiz 11. Vamos ver quantos que eu vou conseguir fazer até o final do dia de hoje. E vou ir somando aos pouquinhos. O cronômetro apitou aqui. Provavelmente ele tá considerando agora 1 minuto a mais, e aí eu tô desconsiderando esse minuto, porque fico preguiça de voltar e apertar ele todo até os 24 minutos. Mas enfim, me perdi. São 60 então, ao todo, e vou ir somando até conseguir completar esses 60 pra bater as 24 horas. Então é isso. Editei o vídeo, tô esperando exportar pra conseguir programar no YouTube. Tô aqui agora com a minha nova xícara de café, bem natalina. Vou tomar um cafezinho e fazer um sprint de 24 minutos pra ler esse livro aqui. Tô aqui com o meu cronômetro, tá marcando 25 porque sem querer eu apertei o botãozinho errado do minuto, mas não quero resetar ele pra poder voltar e ficar apertando. Então só tô ignorando o último minuto.
E é isso. Vamos lá pro pro terceiro sprint do dia, que eu já devia ter lido bem mais. Sexta-feira, ainda são meio-dia, e já cheguei em 7 horas e 12 minutos de leituras completos aí. Ontem eu acabei lendo bem menos do que eu gostaria de ter lido. Eu finalizei o dia com 13 sprints no total. Hoje li mais um pouquinho e daí fiz 18, totalizando essas 7 horas aí. Então, ainda tem muita coisa pela frente, mas estamos seguindo. Hoje eu vou conseguir focar bastante na leitura. Ainda quero ler bastante agora à tarde. Mas, vão lá, alguns comentários sobre os livros que eu estou lendo. Eu terminei hoje cedo o A Irmã Menor. Eu queria ter terminado ontem, mas não deu. Então, tive mais um sprint hoje pela manhã para finalizar essa leitura. E, gente, adorei esse livro. Gostei muito mesmo. Eu gostei muito da forma como a Mariana Enriques organizou os detalhes, os fatos que ela traz aqui, porque ela entrevistou várias pessoas diferentes que estavam conectadas ali a Silvina Ocampo, que é a pessoa que ela está tentando retratar aqui. E ela fez essa apresentação aqui dessas entrevistas de forma separada. Então a gente tem alguns capítulos que ela vai expor ali os comentários de certas pessoas. E eu achei interessante porque ela claramente fez a mesma pergunta para diferentes pessoas, ouviu respostas diferentes ali, e isso de ter deixado isso separado, ao invés de compilar por tema, tipo, falou desse tema aqui, tal pessoa falou isso, tal pessoa falou isso, tal pessoa falou isso, ela deixou isso mais separado e pra mim ficou muito mais claro, porque aí ela trazia esse contexto maior, né? Esse fulano aqui, que era amigo dela, que era escritor, que era isso, que era aquilo, que tinha tal relação, disse isso sobre esse fato. E aí essa outra pessoa aqui que tinha tal relação, tinha tal influência, disse isso, né? Então a gente vê essas contradições, né, em algumas coisas ali. A Silvina Ocampo era uma mulher, uma escritora, que carregava muitos mistérios, parece que ela mesma gostava disso, influenciava um pouco desses mistérios ali ao redor da própria história. Ao mesmo tempo que parece que era uma pessoa que se recusava a fazer entrevistas, a ser fotografada, chegou a fazer isso muitas vezes. E assim, tem vários boatos, várias coisas sobre a história dela, relacionadas ao casamento dela. Ela era casada com o escritor Adolfo Bioy Casares, que é o autor do livro A Invenção de Morel. Já ouvi falar sobre esse livro, mas nunca me despertou interesse suficiente para colocar na minha lista de desejados, assim. Mas sei que é um livro mais conhecido. E o casamento deles foi assim, teve várias idas e vindas, vários boatos ali mesmo, né? Logo no início do casamento tem todo um boato ali sobre o fato de que a Silvina estava se relacionando, na verdade, com a mãe do Adolfo. E aí, pra esconder isso, pra isso não virar um escândalo, a mãe meio que faz ela casar com o filho dela. Então, esse é um dos boatos que existem sobre ela. Também tem um sobre uma sobrinha ou prima dela, se eu não me engano, que era amante do marido e que chegou a ser amante dela também, e daí tem toda uma história ao redor disso. E aí esse é um dos casos ali que tem várias versões, né? Várias pessoas contam de formas diferentes. Então tinha toda essa questão tem todo esse mistério sobre a sexualidade dela, sobre esse relacionamento com o marido, como é que isso se dava. E aí que a gente também conhece um pouco da relação dela com outros escritores. Ela era muito amiga do Jorge Luiz Borges. Outros nomes ali também mais importantes para a literatura argentina que não conheço tanto, né? Mas enfim, eu adorei a construção que a autora fez, eu adorei conhecer um pouco mais sobre a Silvina. Fiquei pensando muito sobre essa coisa de ler mais sobre os autores, né? Que a gente acaba descobrindo coisas e ouvindo detalhes que nos faz desgostar um pouco da pessoa, né? Em vários momentos eu fiquei assim, as pessoas
entrevistas, assim, contando pra Mariana o que elas achavam da Silvina e contavam algumas histórias que eu fico, gente, por que vocês continuavam sendo amiga de uma pessoa assim? Que, enfim, eram umas coisas que eu fico, não faz sentido, sabe? E eu não sei se é porque eu sou uma pessoa muito prática, ou porque também a história que tá focando nessas excentricidades dela, né, nessas coisas mais esquisitas ali que ela fazia, ou, enfim, é muito estranho às vezes ler certas coisas, né, pensar como que as pessoas se relacionavam com essas personalidades, assim, muito difíceis, assim. E certas coisas eram, inclusive, incentivadas, né? Enfim. E aí também vale muito pensar nessa questão do contexto, né? Eu acho que a Mariana consegue pontuar isso aqui muito bem ao longo da narrativa, pensando o que era o contexto político, o que era o contexto literário ali. A Silvina era uma mulher rica, né? Ela nasceu numa família muito rica e não via tanto não enxergava tanto esse privilégio, não tinha muito esse posicionamento, enfim, a autora consegue trabalhar isso aqui muito bem, eu gostei muito dos detalhes que ela traz aqui, né, para além dessa fofoca toda sobre a autora, para fazer essa construção, né, enfim, achei super inteligente a escrita, fiquei ainda mais curiosa para ler não só a Mariana Enriques, né, quero ler mais dela, agora quero ler a ficção dela, eu tenho um livro dela aqui, que é esse aqui, ó, que é nessa edição do Clube Intrínsecos, né? Que é o livro Nossa Parte da Noite, Nossa Parte de Noite. A capa dele na versão comercial é essa aqui, ó. Tenho muita vontade de ler, um belo de um calhamaço, vou precisar encarar no ano que vem. Mas também fiquei com muita vontade de ler os livros da Silvina. Aqui ela fala de alguns livros que ela publicou, alguns não têm tradução no Brasil, mas a gente tem 2 aqui, que são livros de contos, que é A Fúria e As Convidadas. E ela cita aqui alguns desses contos, os contos dela são bem perturbadores, assim, bem exagerados. Que inclusive tem algumas resenhas, né, que foram feitas pelo marido, pela irmã, esse é outro drama também, ela tinha uma briga ali com a irmã, e tem todo esse mistério do porquê que essa briga começou. Enfim, sobre esses contos que ela cita aqui, me deixou ainda mais instigado, com ainda mais vontade de ler os livros dela. Então, já estão aí na lista, preciso conhecer mais dessas 2 autoras. E isso me fez perceber também que eu tenho me interessado, me inclinado muito a ler literatura argentina, né? Eu comecei a ir por essas autoras mais contemporâneas, tenho me interessado em conhecer outros. Inclusive, lendo aqui nesse livro, conhecer um pouquinho mais sobre o Jorge Luis Borges, perdi um pouco a vontade de ler ele, pra ser sincera. Por causa das opiniões dele, da Silvina, a relação deles ali, enfim. Mas preciso esquecer um pouco disso antes de ter vontade de ler outra coisa dele. Enfim, tô agora lendo, então, Um Defeito de Cor. Eu não lembro se eu já falei sobre esse livro aqui no canal, em algum outro vídeo de vlog, assim, de tipo contar a história. Mas Um Defeito de Cor, provavelmente sim, né, que eu já tô lendo esse livro há um tempo. Mas Um Defeito de Cor vai contar a história da Kendé, que é essa mulher africana que é capturada ali e vendida como escrava para vir pro Brasil. E a gente acompanha toda essa jornada dela, né? Vindo aqui pro Brasil, como é que foi a vida dela aqui, tudo que acontece com ela, né? Então ela tá descrevendo toda essa história aqui. Eu tô agora na página 656 e tô numa parte que eu fiquei um pouquinho cansada, assim, de ler. Até então isso não tinha acontecido, mas eu acho que faz parte de ler calhamaços, né? Chega um momento que a história que você fica com aquela sensação de ai, não queria estar lendo essa parte aqui, essa parte não tem tanta importância. E aí isso aconteceu porque, assim, sei lá, deve ter umas 200 páginas que ela tá anunciando um grande acontecimento que vai ter na história, que é um acontecimento que é uma grande reviravolta, que super importa aqui pra forma como a história tá sendo contada, enfim, pra vida dela como um todo. E ela tá anunciando que isso vai acontecer há um tempão. E é uma das características da narrativa, né, que é super interessante. Sabe quando vai contando detalhes do futuro, assim, pra você ficar um pouco instigado, ó. Tô aqui nesse momento aqui, mas lá na frente eu vou estar viajando em tal lugar. E aí você fica, opa, como é que isso vai acontecer? Porque no cenário atual isso não faz tanto sentido. Então ela solta essas coisas assim. Só que essa informação específica, ela já tá um tempão falando, sabe? Várias páginas. E eu não sei se é porque eu já sei o que é esse acontecimento,
que é um grande ponto aqui da narrativa, ou se realmente ficou um pouco chato essa repetição ali, sabe? De tá vindo aí, tá prestes a acontecer, sabe? Isso aqui tem super importância para aquele grande acontecimento que eu ainda preciso te contar. E, enfim, não me senti presa ali nesse sentido de, nossa, eu tô com vontade de saber o que que é. Eu me senti cansada de ouvir tantas vezes isso. Falei, nossa, então foca aqui na história. Antes de me contar isso, né? Antes de ficar trazendo esse tema, esse assunto, tantas vezes ali no meio de outras histórias. Mas aí eu acho que pode ser justamente porque eu já sabia o que que era, né? Eu suspeitava, na verdade, já confirmei, porque chegou nessa parte que ela finalmente contou esse detalhe. Então talvez seja por isso, né? Como eu já sabia, não fiquei nessa coisa instigada ali pra poder chegar nesse ponto da história. E aí agora tô tentando entender qual vai ser o rumo que essa narrativa vai ter. Justamente por ter passado por essas páginas que eu achei um pouco cansativo, por conta disso, tô aí um pouco, mais ou menos, sabe, com a leitura no momento. Mas espero que melhore, espero que volte a ficar empolgante, porque, enfim, agora que passou esse grande acontecimento, quero entender o que vai se passar aqui, né, nessa história com a construção dessa personagem. E assim, é um belo de um calhamaço, né? Eu falei a página, já me esqueci se eu falei, acho que sim. Eu tô na página 656 e eu tô quase terminando a meta que seria da primeira semana de novembro. Então, vou com certeza terminar isso hoje e acho que hoje vou focar nessa leitura aqui no restante do dia. Vou ver quantos mais sprints aí consigo fazer pra focar nessa leitura e depois vou pegar algum outro livro, né? Como terminei A Irmã Menor, vou escolher alguma outra leitura. Eu tenho 2 ali que estão na fila de espera. Acho que vai ser um dos 2. E aí, assim que pegar esse próximo livro, mostro pra vocês e vou atualizando aqui essa maratona. Uma das coisas que eu aproveitei nessa Black Friday foi comprar post-its. Eles acabaram de chegar porque eu tava sem nenhum. Eu comprei esse aqui da Assis pra testar, que eu achei bonitinho, que ele é redondinho de um lado pro outro. Comprei esse aqui da Post-it, que são essas cores mais padrões assim. E comprei esse aqui, que é post-it de papelzinho pra escrever, né? Que ele vem em tamanhos diferentes, né? Um menorzinho, um maiorzinho e um grandão. Também tava sentindo falta desses post-its, assim, que às vezes eu quero só anotar alguma coisinha, colar em algum lugar, e não tinha. Vou pegar esse aqui agora pra continuar usando em um defeito de cor, porque os que eu tava usando aqui já acabou a fitinha. Usei várias cores aqui, né? Acho que agora vai ficar um tom bem diferente. Mas eu preferi comprar esse aqui da marca Post-it, porque eu tava comprando outras marcas diferentes e sempre me decepcionando. Esse aqui foi até ok. Ele cola bem, mas eu senti que ele desbota com muita facilidade. Aqui eu acho que talvez não vai dar pra ver tanto, mas os que eu tava usando que eu tava tirando do papelzinho, sabe? Quando eu tiro primeiro assim, já tava desbotando. Então eu acredito que com o tempo esses aqui também vão desbotar. E aí é ruim, né? Não queria ficar testando, cansei de ficar testando post-it. Porque eu gosto desses assim, que são essas cores diferentes, mas esse tom mais pastel. Mas eu falei, não vale a pena mais. Agora eu vou comprar só da Post-it. Eu não sei se a Post-it tem esse tom mais pastel assim. Não vi nenhum disponível quando eu tava procurando. E vou testar esse aqui da Assis, né? Que também é uma marca mais conhecida. Vou ver se ele é bom, se cola bem, né? Que eu acho que esse é o maior drama. Eu já comprei uns, às vezes, que soltava muito fácil a página. E aí, abri o livro fazendo isso aqui que eu tava fazendo, folheando. E o post-it simplesmente saía do lugar. E aí, não faz sentido, né? Enfim, espero que seja bom. Começamos a maratona com 2 livros e agora eu tô com essa pilha aqui de leituras. Aqui tá o livro que eu finalizei, que eu já mostrei pra vocês, que é A Irmã Menor. E aí depois disso
eu quis encaixar alguma outra leitura porque eu estou lendo Um Defeito de Cor, que é um belo de um calhamaço, né? Eu li até a página 740, não atualizo você já tem um tempinho, acho que o último trecho foi sexta à tarde, então sexta-noite e sábado, o dia inteiro, as leituras que eu fiz, ainda não tinha comentado por aqui. Então é essa atualização de hoje é domingo, eu preciso finalizar. Estamos em 45 sprints. Comecei a mandar pra mim mesma no WhatsApp por mensagem qual sprint que eu tava fazendo pra conseguir acompanhar, porque fiquei um pouco perdida. Eu fui fazendo alguns mostrando pra vocês em post-it, mas depois parei, fui mostrando só alguns trechinhos. Mas enfim, chegamos em 45 sprints, faltam 15 que eu preciso fazer hoje pra finalizar aí essas 24 horas de leitura. E foi mais ou menos o que eu tinha pensado, né? Normalmente eu penso 4 dias, mas sempre se estende pra 5, então dessa vez foi um planejamento mais ok. Comecei na quarta, vou terminar agora no domingo, fechando essas horas todas. Então, o que eu peguei pra ler? Eu li mais um pouquinho de Um Defeito de Cor, na sexta. Acho que eu não voltei pra esse livro aqui ontem, então tô aqui nessa página 740. Falta pouco agora pra terminar, né? Pouco. Pro tanto que o livro tem, umas 200 páginas aqui. Mas confesso que essa parte finalzinha tá me cansando um pouco. Então resolvi deixar ele de lado e fui pegar outras leituras. Daí, eu tava com 2 livros aqui mais próximos na fila de leitura e eu resolvi fazer sprints com eles, lendo os trechos iniciais, os primeiros capítulos, assim, pra decidir qual dos 2 seguir. Só que aí eu gostei muito dos 2, falei, vou seguir com as 2 leituras, por que não? Então, segui com as 2. Peguei Os Órfãos, da escritora Bessora, que foi publicado pela Relicário também. Esse aqui eu recebi em parceria com a editora. E esse livro tem uma premissa muito interessante, que aqui a gente tem 2 personagens, 2 irmãos gêmeos, que são crianças alemãs, que foram adotadas ali naquele período pós-guerra, pós-segunda guerra, por uma família que vive na África. E aí tem todo essa premissa ali, né, de que essa adoção era nesse lugar de levar crianças brancas para aquele espaço, né, enfim, aquele apagamento todo que queriam fazer ali, pensando no apartheid que estava acontecendo na África, e a gente tem todo esse contexto aqui, contado pelo ponto de vista de um dos irmãos. E acho super interessante a premissa, já avancei bastante na leitura, tô aqui na página 116, mais ou menos metade do livro, e tem assim algumas ressalvas com a leitura, mas vou comentar com vocês mais no último trechinho, no finalzinho, que aí eu falo mais sobre a leitura. Mas eu também peguei para ler o Ópera dos Mortos, do Altran Dourado, que é um escritor brasileiro. É um livro que eu escuto falar pouquíssimo, mas todas as vezes que eu vejo as pessoas comentando sobre esse livro é de forma muito elogiosa. E ele já tá aqui na minha estante tem um tempinho, eu tenho muita curiosidade de ler. Esse aqui eu li bem menos do que o outro, porque aqui eu senti que a escrita é um pouco mais lenta, assim. Eu tô aqui na página 48. Tanto que eu li o primeiro capítulo umas 2 vezes antes de seguir, porque eu falei assim, não tô entendendo, não tô captando aqui a ideia do livro. Eu li tanto o primeiro capítulo quanto o texto inicial aqui, que é do Itamar Vieira Júnior, 2 vezes antes de seguir a leitura, por isso que eu acabei não lendo tanto dele, mas tô gostando. Aqui a gente tem uma história familiar que tá atrelado a uma casa, um espaço ali, e o Itamar fala isso no texto inicial aqui, do quão interessantes são essas histórias que estão ligadas, né, ao ambiente em si. E aqui primeiro eu li 2 capítulos do livro, esses 2 primeiros capítulos estão falando justamente dessa construção dessa casa, né? Então aqui a gente vai acompanhar mais de uma geração de família. Na verdade nós vamos acompanhar uma dessas gerações, né? Eu acho que nesse início aqui tá trazendo esse contexto, e agora sim vai começar a história da personagem principal aqui, que é a Rosalina, deixa eu ver se é isso mesmo, Rosalina, que é filha desse cara ali que construiu essa casa, que tinha um avô também que era super conhecido ali na região, enfim. E agora ela vive nessa casa ali, que os 2 construíram, cada um pedaço da casa, e a casa tem um pouco da personalidade dos 2 ali. Ela vive sozinha nessa casa, junto com a empregada, que esqueci o nome dela, e vários relógios parados. Tem vários relógios na casa que estão parados.
E aí chega um novo personagem ali, que é o Juca Passarinho, que vai mudar essa rotina dela. Então não cheguei nessa parte ainda, mas essa é a premissa do livro que tá posta aqui na contracapa. Esse início foi muito mais apresentando a história do pai, do avô, de como que essa casa se construiu, né, de qual que era a personalidade desses dois, de coisas que eles passaram ali, enfim, um resuminho de tudo isso. Então acho que a partir de agora a história vai acontecer nesse momento que tá na sinopse. Então tô bem curiosa pra entender qual que é a desse livro. E feliz de finalmente estar lendo ele. Eu acho que esse aqui é o mais foge dos planejamentos de leitura que eu tava fazendo. Eu tinha deixado ele aqui no cantinho da estante pra encaixar ele nas minhas leituras assim que fosse possível. Encontrei essa oportunidade. E daí outro livro que eu também estou lendo é A Sociedade do Anel, Senhor dos Anéis. Estou lendo junto com o Rafa, estamos fazendo uma leitura conjunta. E eu tava um pouco atrasada, ele já tinha lido alguns capítulos à frente. E aí eu aproveitei pra ler os capítulos que eu não tinha lido, se eu não me engano. São os capítulos 2 e 3, enfim, a gente ainda tá bem no início. Aqui tá com a outra edição, peraí. Eu li um pouquinho nessa nova edição aqui, pra entender aí essas diferenças de tradução. E acho isso tão legal de ficar observando, de ficar lendo frase aqui, pra ver como que eles construíram de formas diferentes ali as traduções. Aqui eu sinto que é uma escrita um pouco mais... um pouco mais difícil, assim, mais rebuscada, que eu acho que dá um pouco mais fácil de ler. E aqui tá... no texto de introdução, né, fala que tá muito mais próximo ali da escrita do Tolkien, enfim. Tá legal, né, pensar sobre essas questões da tradução. E assim, adoro Senhor dos Anéis, tô gostando muito de rever essa história. Todo esse início aqui, né, de como que o Gandalf apresenta a história do Anel pro Frodo, dessa jornada que ele inicia ali, né. Enfim, tô adorando essa leitura. Então tô aqui com esses 3 livros, essas 3 leituras, mais um defeito de cor para continuar no dia de hoje. E assim, eu acho que não tem nenhum deles que dá para terminar. Talvez Os Órfãos, que foi o que eu mais avancei, se eu focar nele, talvez eu consiga finalizar. Esse aqui eu acho que não dá, que eu tô bem no início. O defeito de cor também não acho que dê para finalizar de fato, porque falta muita coisa e a leitura tá um pouco mais cansativa, então enfim. Provavelmente não vou finalizar mais nenhum livro nessa maratona, vai ser uma maratona de um livro finalizado e várias leituras em andamento, mas volto para atualizar vocês e fechar aqui esse vídeo. Bora finalizar essa maratona? Terminei aí todos os sprints, fiz 60 sprints de 24 minutos, completando as 24 horas. Então vamos lá para comentários finais sobre as leituras. Primeiro, um defeito de cor, que eu li mais um pouco, cheguei aqui na página 800, agora faltam mais ou menos 150 páginas para terminar esse livro, vou terminar essa semana. E assim, realmente, essa última parte aqui tá um pouquinho mais cansativa de ler. A história tomou um rumo diferente aqui do esperado, fiquei um pouco insatisfeita com alguns acontecimentos. E é muito legal participar de leitura coletiva, porque fui ali no grupo pra ver o que a galera tinha comentado, o que tinham falado sobre essas partes do livro, e vi ali opiniões um pouco diferentes, algumas muito parecidas, a gente também ficou um pouco cansado com essa parte, mas outras pessoas que trouxeram ali principalmente alguns contrapontos a partes que eu tinha julgado a personagem, enfim. Então foi muito legal enriquecer um pouco nesse sentido. Quero muito finalizar essa próxima semana para conseguir acompanhar a live final da leitura coletiva. Então acho que vai ser bem legal para ouvir aí outros comentários, outras opiniões, enfim. Mas é um baita livro, recomendo muito. É um livro e é muito fácil de ler, sabe aquele livro, aquela leitura que flui muito fácil? Ainda que traga temas muito pesados, muito difíceis, especialmente na primeira parte do livro, assim, eu acho que talvez a primeira metade, um pouco menos, mas o início do livro, assim, é realmente mais pesado, eu acho. Tem cenas muito difíceis, assim, de ler, sabe? De violência mesmo, uma coisa muito, enfim, difícil de digerir. Eu acho que depois vai ficando menos. Mas incrível, assim, eu amei fazer essa leitura, ainda não tenho terminado, amei fazer essa leitura e recomendo muito que você leia Um Defeito de Cor também. E alguns aspectos legais do livro, não paro, né? Eu gosto muito da forma como a autora conseguiu trazer aqui vários detalhes, várias informações sobre a cultura, sobre religião, sobre, enfim,
vários detalhes aqui sobre a África e como que isso impactou, como que isso foi transformado quando chegou aqui no Brasil. Então ela traz vários detalhes sobre isso aqui, às vezes um pouco demais, eu diria, que, enfim, é realmente muita informação, mas tem muita coisa muito interessante, sabe? Eu gostei muito de aprender certas coisas aqui. É realmente um livro que você aprende muita coisa sobre história, história do nosso país. Ela faz aqui algumas conexões com personalidades importantes que a gente conhece, né? Pra quem conhece a premissa do livro, já leu um pouquinho sobre ele, sabe que tem uma coisa muito importante nesse sentido. Mas a gente também tem outras personagens que aparecem aqui que se conectam com a história. Por exemplo, nessa última parte que eu li, a personagem principal conhece o autor, esqueci o nome dele, mas o autor de A Moreninha. E aí é bem legal como que isso é introduzido ali, né, essa conexão que ele tem. A gente também tem aqui uma personagem que meio que tem contato ali com a protagonista, que é a Kendé, que é aí conhecida do Tiradentes, né? Então assim, tem essas conexões que eu achei que a autora colocou aqui de uma forma interessante na leitura. Esses detalhes também, esses aspectos mais culturais, mais religiosos, espirituais aqui, como que isso tá muito preso ali, né, na personagem, na construção da personagem e o que a gente vai aprendendo aos pouquinhos com isso. Eu adorei essa parte do livro. Enfim, só pra falar mais um pouquinho. Tava aqui com todos os livros, já falei sobre A Irmã Menor, que foi a leitura que eu finalizei, e eu terminei outra leitura. No fim das contas foram 2 leituras finalizadas nessa maratona e algumas outras em andamento, mas eu terminei Os Órfãos. Realmente era ali o mais fácil de terminar, né, porque faltava menos páginas do que as outras leituras, e eu acabei focando em ler ele nos outros sprints. E assim, eu acho que a premissa desse livro é muito interessante, eu gostei da história, mas não gostei da escrita, eu fiquei muito incomodada com a escrita, e tinha tudo pra dar certo, assim, mas no fim não funcionou tão bem. A autora tem uma escrita bem direta, assim, bem... sabe quando são frases mais curtas, aquela coisa mais pontual, assim? E é legal, né? Eu acho que teria sido interessante se tivesse impacto. Eu senti que faltou um pouco desse impacto ali, não sei, senti falta de alguma coisa. Aqui o personagem principal, ele tá fazendo a narrativa em primeira pessoa, apesar de vez ou outra a gente ter ali um ponto de vista diferente, principalmente momentos diferentes, mas não sei, não funcionou tão bem. Eu senti que no início a gente tem um personagem narrando essa história quando criança ali, né? Na verdade eu senti que era uma perspectiva de fora, assim, meio que tentando narrar o que estava acontecendo, mas ainda assim em primeira pessoa. E aí eu acho que esse foi o problema, assim, o personagem não estava de fato inserido na história, ele meio que estava trazendo essa narração ali com um certo distanciamento, e daí eu sinto que isso também me distanciou do personagem, porque eu não consegui criar essa empatia por ele, ainda que ele estivesse vivendo uma coisa ali que poderia gerar esse sentimento, né? Então foi uma criança ali que foi transferida para um país diferente para viver ali, né, com uma família com pensamentos racistas, né, com essa visão toda de nazismo ali, né, de enxergar a estrutura, né, como essa necessidade ali de pessoas arianas e tudo. Então, assim, ele tem todos esses embates ali, né, com o papel que ele tem nisso, com o que se espera dele, né, que a ideia é que essas crianças que foram ali enviadas para a África se reproduzam, né, e tem essa coisa toda de ter mais pessoas arianas ali vivendo no país. Então, enfim, é uma coisa interessante para se pensar, para trazer essa complexidade, mas eu senti que faltou um pouco disso, sabe? E eu fiquei pensando também, porque uma coisa que me incomodou logo no início é que ele traz a narrativa meio que como se ele estivesse conversando com a irmã dele, que ele tem uma irmã gêmea. E aí, enfim, a escrita tá ali falando, sua cara era assim, nananã, enfim, falando da irmã. Só que eu senti que isso confundiu em vários momentos, porque ele tava, às vezes, descrevendo outras pessoas na cena e ao mesmo tempo fazendo essa referência à irmã. E aí ficou meio confuso. E eu fiquei pensando se essa foi uma confusão que só aconteceu no português, por causa do uso desses pronomes, né, do sua, que gera essa ambiguidade mesmo, né, na maioria das vezes que se usa.
ou se, enfim, realmente era para causar essa confusão, esse incômodo, talvez seja, de fato, uma proposta da narrativa, gerar essa ambiguidade ali em alguns pontos, enfim. Não sei, eu só senti que fiquei um pouco decepcionada com a leitura. Eu acho que eu esperava mais, esperava gostar mais do livro, ainda que a premissa seja muito interessante, ainda que eu tenha gostado da história, da construção que a autora traz aqui pra narrativa. Tem várias reflexões interessantes, né, pra se fazer a partir dessa história. Mas enfim, aqui mais uma leitura finalizada nessa maratona. E no fim eu avancei pouquíssimo na leitura de Ópera dos Mortos, mas vai ser aí mais uma leitura que eu vou continuar nessa semana. Eu cheguei aqui na página 62. Eu acho que eu só li mais um capítulo depois de ter comentado com vocês. Foi isso mesmo. Que aí aqui nós temos a introdução aí mais forte ali da personagem Rosalina, que é a personagem principal ali que tá vivendo naquela casa. Comentei com vocês, né, que tem essa questão toda da ambientação ali, enfim. Então, a partir de agora, acredito que vai focar mais na história dela e, enfim, tô curiosa pra continuar essa narrativa aqui. Já tô gostando da história, tô gostando da construção que tá tendo aqui, enfim, espero realmente gostar bastante desse livro aqui. E foi só isso. Tô aqui com o Senhor dos Anéis no colo também, que foi outra leitura que eu fiz, mas acabei não lendo, não voltando pra ele nesses últimos sprints. Então, é isso. Terminamos essa maratona com essas leituras todas aqui, 2 finalizadas e algumas em andamento. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, de ver um pouquinho aí desses dias de leitura, de saber um pouquinho sobre essas leituras que eu estava fazendo. Me conta aqui nos comentários se você se interessou por algum deles, se você já leu algum desses livros. Me conta se você também toparia fazer uma maratona 24 horas, que eu sei que pode ser uma coisa meio maluca, intensa demais. Mas é muito gostoso ter esses momentos de foco na leitura. Eu gosto muito de priorizar isso nos momentos que eu tenho mais tempo disponível, que eu realmente consigo fazer isso. Porque eu amo ler, então é muito bom ter esses momentos de foco na leitura. Então é isso, desejo boas leituras para vocês por aí e aguardo vocês em próximos conteúdos. Até mais!